Olá pessoal, muito bem-vindo a essa videoaula, é a videoaula 1 com o título Conhecendo o Instrumento, a história do instrumento, as partes do instrumento. É o objetivo dessa aula aqui hoje, tá bom? Eu sou o professor Fabiano e essa aula ela é resultado do projeto Mais Música da Escola de Música Clave em parceria com a Secretaria de Esporte, de Cultura e Lazer no município de Patinga, Lei Aldir Blanc, tá? Os créditos você tá vendo no início e no final dessa videoaula, tá bom? Bem-vindo a essa videoaula e espero que você goste, ok? E que te ajude muito aí no seu aprendizado musical. Essa aula é a primeira aula do curso de violão popular. Essa videoaula, ela vai ter 3 etapas. A primeira etapa, eu vou ensinar sobre conhecendo o instrumento e a história do instrumento. A segunda etapa, nós vamos aprender exercícios de desenvolvimento para o instrumento. E a terceira etapa, nós vamos escolher uma música e estudar toda a dinâmica para aprender essa música e colocar todos os exercícios que aprendemos em prática, aprendendo a música escolhida por mim e com os meus alunos, tá? Cada vídeo que a gente gravar, tanto eu, professor Fabiano, como os demais professores, nós vamos colocar vídeos pequenos após a apresentação da videoaula com o resultado dos alunos de cada aula, certo? Então, fique atento com essa videoaula, porque ela vai ser muito útil para ajudar você no seu aprendizado. Eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante. Nada dispensa a presença de um bom professor. Essa videoaula, ela tem um objetivo apenas de auxiliar você no desenvolvimento musical, mas para aprender de forma correta e objetiva é indispensável a presença de um bom profissional, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou colocar aí para você na tela a metodologia que nós vamos dar seguindo, certo? Essa é uma metodologia do violão popular, ok? E o objetivo dessa metodologia é ser uma metodologia objetiva, ok? Ela é uma metodologia que vai trabalhar a musicalidade sua. O que é musicalidade, professor? Musicalidade é a habilidade musical, ou seja, as habilidades que eu preciso para desenvolver a música. E essa musicalidade, ela é aplicada em muitas coisas. Ela não é só no violão. Ela é no violão, na bateria, no contrabaixo, ela é na dança, ela é no canto, certo? Então, todas as habilidades que vêm favorecer o seu desenvolvimento musical é conhecida como musicalidade. Combinado, então? Então, esse é um método de violão feito por mim. Na realidade, todos os métodos que serão apresentados aqui foram feitos por mim no decorrer desses 25 anos que eu tenho aí de aula, tá? E é justamente esse é o objetivo. Foi nesse decorrer de 25 anos que eu fui estudando cada aluno e fui observando o que é melhor para o aluno, o que ele gosta mais, né?
E todos os alunos, quando entram numa escola de música ou quando quer aprender, a primeira coisa que ele quer aprender é tocar, né? E com isso nós criamos esse método que ele é objetivo. E que ele vai? Ele já vai direto ao ponto, ele já trabalha justamente exercícios que vai despertar a musicalidade, desenvolver a musicalidade. Após essa musicalidade, né, do aluno estar bem assim desenvolvida, aí sim nós entramos com os outros conceitos, que são os conceitos teóricos, que vai trazer base e alicerce para que o aluno avance ainda mais no conhecimento musical, tá ok? Então, esse primeiro método que eu vou explicar é um método de violão popular que tem o objetivo de desenvolver as suas habilidades musicais, certo? Dando sequência aqui, pessoal, vamos então nessa aula que tem o objetivo de apresentar o instrumento, né? Apresentar o curso, conhecer o curso e também conhecermos o instrumento, tá bom? Então, pessoal, vamos então agora entender qual curso que nós vamos aprender. O curso que nós vamos aprender é o curso de violão popular. O violão é um instrumento que pode ser feito vários estudos nele. Eu posso estudar violão clássico, eu posso estudar harmonia e improviso, eu posso estudar também estudos isolados, como só ritmos ou como só escalas e por aí vai. Então, eu tenho um instrumento que eu posso fazer vários estudos nele. Mas o estudo que nós vamos iniciar chama-se curso de violão popular, porque de fato é um curso muito popular, onde a maioria dos alunos, quando entram numa escola de música, eles pedem esse curso, que é um curso objetivo, que tem o intuito de aprender rapidamente, chegar diretamente ao ponto. Após essa etapa, que o aluno aprende, né, essa base musical, né, ele desenvolve essa musicalidade no instrumento, aí sim nós aplicamos conceitos teóricos que vai trazer base para o avançamento aí, né, para o avançar desse aluno. Combinado? Tem segredo para aprender rápido esse curso? O estudo diário. Estudar diariamente tem um fator. Música, ela é totalmente memória muscular. O que é memória muscular? É quando eu treino a minha mente para memorizar o que o meu corpo deve fazer. Então, resumidamente, isso é memória muscular. Por isso que você vê um violonista tocando e cantando ao mesmo tempo. Né? Você vê que tem pessoas que tocam violão e cantam que ele nem olha para a mão que está fazendo as posições, os acordes. Por que isso? Porque é uma memória muscular. A memória muscular ela só é treinada se você estudar todos os dias, mesmo que seja um período menor de tempo. Se você chegar perto de mim e falar assim, professor, eu quero estudar só no domingo 6 horas por dia, eu não vou falar que não tem efeito nenhum, porque eu estaria mentindo. É lógico que se você estudar uma vez na semana 6 horas por dia, 6 horas nesse dia, você vai ter um resultado sim. Né? Eu não posso falar que não tenha, mas o resultado melhor é se você estudasse diariamente, porque diariamente gera a memória muscular em você. Combinado então? E isso faz com que então você faça o seu cérebro ter mais consistência em todos os exercícios que você está treinando. Então esse é o curso popular do violão popular, onde é um curso objetivo e não tem segredo, senão o estudo diário do instrumento. Combinado então? Vamos conhecer o violão? O violão tem formato de um corpo, olha que bacana aí, ok? O violão tem formato de um corpo. Muita gente até compara, né, o violão com a silhueta do violão com o corpo, né, da mulher, né? Justamente pelas curvas acentuadas que o violão tem. E tem algumas partes também do violão que tem o mesmo nome que partes do corpo, né, do nosso corpo. Mas vamos então conhecer o violão e com o ponteiro do mouse aqui eu vou passando e você vai conseguindo visualizar. Essa parte aqui nós chamamos de mão do violão. Algumas pessoas, né, principalmente o luthier, que é o profissional que cuida do instrumento, eles usam outros termos. Mas para nós professores fica mais fácil usarmos termos populares, né? Isso, principalmente para a criança, fixa mais na mente da criança. Então eu vou usar esses termos mais populares. Então essa aqui é a mão do violão, porque aqui, olha, essa parte aqui nós chamamos de braço, tá vendo? E o braço, essa parte toda aqui, nós temos os trastos, que são esses ferrinhos
que separam, têm a finalidade de separar as casas do violão. As casas do violão, elas são contadas da mão para a boca do violão, de modo então que esse primeiro espaço é chamado de primeira casa, o segundo espaço de segunda casa e aí sucessivamente. Combinado? Lembrando que os ferrinhos não são as casas, eles são os traços que dividem as casas e também temperam o instrumento. Mas vamos falar de temperamento de instrumento no curso mais avançado, ok? Continuando então, olha que interessante, eu não sei se aqui, né, pelo monitor você vai conseguir ver, mas se você tiver um violão em casa, você vai visualizar que esse aqui, ao invés de um ferrinho, é um plástico branco, vamos dizer assim. Esse plástico branco, que às vezes também pode ser um osso, isso depende do instrumento, é chamado de pestana, certo? É a pestana do braço do violão, ok? Então, você vai ver que o primeiro que vem aqui, ele não é o ferrinho, ele é essa pestana que pode ser de plástico ou de osso, combinado? Então, continuando aqui, nós entendemos a mão e na mão ficam as tarraxas de afinação, que são quantas, pessoal? 6, contados como? Opa, desculpa, são só 6 tarraxas. É porque elas afinam as cordas. As cordas são quantas cordas, gente? Então presta atenção que eu vou te falar. Existem 6 tarraxas e elas servem para afinar as cordas. Se são 6 tarraxas, quando as cordas existem, logo existem 6 cordas. As cordas são contadas como? De baixo para cima. É muito importante você memorizar essa parte. Por quê? Porque isso vai cair muito no curso, as cordas contadas de baixo para cima, certo? Existem algumas teorias, né, que explicam por que as cordas são contadas de baixo para cima, mas vamos deixar isso também para um curso mais avançado, porque senão nós vamos ter muita teoria e na realidade o nosso aluno iniciante precisa de muita prática, tá bom? Continuando então, eu falei aqui sobre as tarraxas de afinação, falei sobre a mão do violão, falei sobre as cordas, que são 6 e são contadas de baixo para cima, expliquei sobre a casa, falei sobre o braço do violão e agora continuando aqui na estrutura, né, do corpo do violão. Né, esse é o corpo do violão, onde nós temos o tampo, essa parte aqui, certo? Nós temos aqui a faixa lateral, em toda do violão, e por trás aqui nós temos o fundo do violão. Bacana? Esses três, né, esses 3 objetos, digamos assim, esses 3 itens, eles criam a caixa acústica do violão, e isso faz com que o violão seja um instrumento acústico. O que difere instrumento acústico de instrumento elétrico é justamente a caixa acústica. O instrumento que propaga o seu próprio som, ele é considerado um instrumento acústico. O instrumento que eu preciso ligar ele, seja numa caixa de som, né, num amplificador, enfim, que eu preciso ligar ele numa fonte que vai propagar o seu som, nós chamamos esse instrumento de instrumento elétrico. Mas espera aí, professor, eu tenho um violão que eu ligo ele na caixa de som. Ótimo, esse violão ele é acústico e ele tem um sistema elétrico, que é conhecido como semiacústico. Ok? Porque ele é semiacústico, ele é metade elétrico, ele é meio elétrico e meio acústico, não. Ele é elétrico e ele é acústico. Então, por isso que a gente dá esse termo semiacústico, por quê? Porque ele é essas duas ações juntos, né? Ele é elétrico e acústico. Entendeu? Tá entendido isso aí, pessoal? Então, mas só para a gente entender, se eu pegar, por exemplo, um teclado e tocar as teclas, eu não vou ouvir som nenhum. Para ouvir o som, eu tenho que ligar o teclado e esse som vai ser emitido ou pelos alto-falantes que o próprio teclado tem, e alguns teclados nem têm alto-falantes, né? Na realidade, eles são ligados diretamente numa outra caixa de som. Esse instrumento, ele é totalmente elétrico, né? Mas o violão, se eu pegar o violão e tocar, eu vou ouvir o som do violão por causa dessa caixa acústica. E também, olha que bacana, esse orifício aqui que chamamos de boca. A corda, quando ela vibra aqui na boca e ela ressoa nessa caixa acústica, isso aí é esse processo de ressonância que define o instrumento acústico.
Em volta da boca aqui nós temos esse desenho que chamamos de roseta ou mosaico. Mosaico é uma técnica onde eu pego vários quadrinhos de madeira, né, quadradinhos de madeira, e vou fazendo grandes desenhos aí usando essa técnica. Antigamente isso era necessário para reforçar a borda do violão. Hoje esse reforço ele vem interno e esse desenho em volta ficou só como adorno, só como enfeite, certo? Ele é até um adesivo, né? Hoje os violões ele vem com um adesivo só para enfeite, ok? Mas os violões mais antigos, se você observar, ele tem toda essa técnica de mosaico muito massa. Eu tenho um cavaquinho que ele é muito antigo e ele tem todos esses desenhozinhos, é muito bonito, né? Hoje não, não que o adesivo seja feio, né? Mas a técnica mosaica foi substituída por um adesivo, tá bom? Continuando então, né, nós temos aqui o cavalete, que é a base das cordas, que são quantas? Isso mesmo, 6 cordas, e são contadas como? Parabéns, acertou, contadas de baixo para cima. No cavalete nós temos aqui um rastilho, é uma outra partezinha branca de plástico, né, ou osso, e o rastilho juntamente com a pestana aqui do braço, os dois têm a função de medir a altura das cordas em relação ao braço, correto? É lógico que tem outras funções também, como afinação, uma série de coisas. Mas a início vamos entender isso aí. Se as minhas pestanas, né, estiverem muito altas, o rastilho e a pestana, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter um violão duro, porque as cordas vão estar muito altas em relação ao braço do violão. Se eu tenho, né, essas pestanas também muito baixas, as cordas, elas podem, ao ser tocadas, trastejar, porque elas vibram e encostam ali nesses traços, e aí acontece o fenômeno de trastejamento, prejudicando o som do violão. Por isso que eu indico que, ao comprar um violão, né, leve no luthier, e ele vai deixar seu violão bem mais macio, bem reguladinho, vai dar um trato limpo, bonito, pelo menos aí de 6 em 6 meses, trocar as cordas, levar o violão aí no luthier para ter um instrumento bacana, ok? Combinado então, pessoal? Eu acredito que nós explicamos aí esse início, certo? E no final desse vídeo, então, eu vou ter as perguntas, né? Eu vou colocar aqui as perguntas que os meus alunos, né, farão. E aí eu vou agregar no final desse vídeo. E se você também tiver perguntas, eu vou deixar o número do WhatsApp, né? Já está na introdução do vídeo aí. O vídeo ele inicia e finaliza, né? Então você vai ter o WhatsApp, é só chamar e falar assim, olha, eu vi essa videoaula e tenho uma dúvida, e faça a pergunta que assim que possível nós vamos responder você, tá bom? Vamos dar sequência então no curso? Lembrando que essa é a primeira aula onde nós explicamos o curso e aprendemos as partes do violão, certo? Continuando aí a aula 1 do violão popular. Então agora nós vamos vir aqui para cifras. Olha que interessante, você está lendo aí que cifra é a representação das notas pelas letras do alfabeto. Pessoal, uma observação interessante aqui que eu quero fazer é o seguinte. Professor, você está passando rápido, eu não estou conseguindo ler. É só dar uma pausa e aí você lê primeiro todo o método, certo? Então igual eu vou começar aqui com cifras. Então antes que eu venho explicar, né, dá uma pausa nesse vídeo, leia as informações e aí, né, dá o play de novo e aí você vai entender melhor as explicações que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então vamos continuar e a gente está em cifras. O que é cifra? Cifra é a representação das notas pelas letras do alfabeto, ou seja, toda a letra do alfabeto que representar uma nota, essa letra vai ser chamada de cifra. Olha aqui o ponteiro do mouse. Eu tenho aqui a letra C, que representa o Dó. Olha que interessante. Então, logo, eu posso dizer que C é uma cifra e representa o acorde de Dó. Acorde? Ué, mas eu não tinha falado nota? Sim. A gente fala nota, né, erroneamente. Por quê? Porque as cifras, elas representam as posições ou os acordes que são feitos no braço do violão. Eu vou voltar a câmera aqui para mim e vou explicar isso para vocês. Há uma discussão no meio musical que não concorda,
não concorda que a cifra represente nota. Tipo, a letra C ela tem que representar apenas o acorde, não uma nota. Tudo bem. Eu particularmente também discordo dessa teoria, certo? Até porque quando nós, alguns cordoamentos que a gente compra, ou alguns afinadores, eles não veem o nome, sim a letra que representa a nota. Então daí a gente já vê que essa função, essa funcionalidade de não usar já cai por terra. Então eu sou a favor de que eu acho que é muito fácil a gente distinguir quando a cifra está representando um acorde e quando a cifra está representando uma nota. É a minha opinião, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui, mas neste caso nós já estamos falando dos acordes e não das notas. Então, as cifras irão representar os acordes. Então, aqui eu tenho a cifra C, que representa o Dó, eu tenho a cifra D, que representa o Ré, tem a cifra E, que representa o acorde de Mi, tem a cifra F, que representa o acorde Fá, a cifra G, que representa o acorde Sol, a cifra A, que representa o acorde de Lá, a cifra B, que representa o acorde de Si. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou dar aí 5 segundinhos para vocês pensarem e tentar me responder. É o seguinte, a cifra E representa, a letra E, ela é uma cifra? Sim ou não? Ok. Se você respondeu sim, você acertou. E se você respondeu sim, porque você falou assim, ó, a letra E é uma cifra porque ela representa o acorde de Mi, você também acertou, certo? Vamos lá, vou fazer uma segunda pergunta. A letra H é uma cifra? O que você acha? Então, vou te dar uma dica. A letra H, ela não é uma cifra. Então, se você respondeu que não é uma cifra, você acertou. E se você respondeu que ela não é uma cifra, porque ela não representa acorde nenhum, você também acertou. Então, cifras são apenas as letras que representam os acordes. Se essa letra não representar nenhum acorde, ela não é considerada uma cifra. Agora, vamos entender uma coisa muito importante. Ela não é considerada uma cifra, mas ela pode ser complemento de uma cifra. Então, as cifras são 7 letras porque existem 7 acordes. Mas nós temos complementos de cifra e os complementos são vários. E eu vou mostrar aqui para vocês 4 complementos, correto? Primeiro eu vou mostrar o M minúsculo, que quer dizer o quê? Menor. Por quê? Vamos voltar aqui na letra C, que representa o acorde de Dó. Quando eu tenho a cifra sozinho, ela quer dizer que esse acorde vai ser maior. Então aqui eu tenho o C que representa o Dó e é um Dó maior. Por que, Fabiano, Dó maior? Porque ele só seria menor se ele estivesse acompanhado com um M minúsculo. Se eu tivesse aqui a letra C e esse complemento de cifra, o M minúsculo, então eu teria aqui um Dó menor. Entenderam? Vamos pegar um outro exemplo? Aqui eu tenho o F. Esse F sozinho, ele representa o Fá maior. Mas se eu tivesse com esse F, a letra M, né, o M minúsculo, eu teria um Fá menor. Então, para o M, a cada acorde maior, existe também um acorde menor. Então, eu tenho o Dó maior, eu vou ter o Dó menor, e assim sucessivamente. E quando é que ele será menor? Quando ele estiver acompanhado do M minúsculo. Entendeu os complementos de cifra? Vou mostrar para você que o 7. O 7 quer dizer o quê? Com sétima. Certo? Então, todas as vezes que eu ver o número 7 junto com a cifra, eu vou ler o nome do acorde com sétima. Por exemplo, aqui eu tenho o E. Digamos que junto com esse E eu tenho o número 7. Então, esse ler a cifra seria Mi com sétima. Ok? Mi com sétima. Vamos lá, mais um exemplo. Eu tenho a letra A. Agora, olha que interessante. Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade. Eu tenho essa letra A com o M e o 7. Qual o nome desse acorde? Lá com o M menor, o 7 com a sétima. Olha que interessante. E isso é ler cifras. É um dos primeiros pontos que nós precisamos que o aluno entenda para darmos sequência ao desenvolvimento de tocar o violão através das cifras. Bacana? Então nós já aprendemos que cada acorde maior tem acorde menor e nós aprendemos o sétima.
Fabiano, mas por que menor? Por que com sétima? Por que, Fabiano? Por que, né, essas coisas? Olha, isso são conceitos teóricos. Por que nós não explicamos isso no início? Porque esses conceitos a gente vai precisar aprofundar na teoria musical. Então, como o objetivo nosso é entender superficialmente, né, essas lições para a gente dar sequência ao desenvolvimento, né, da nossa musicalidade, que eu falei ao início do vídeo, então esse assunto mais profundo nós vamos deixar para os conceitos teóricos. Aí nós vamos entender, né, a formação de acordes, por que o acorde é maior, por que ele é menor, qual o sentido que tem de um acorde maior, de um acorde menor, qual que é as ondas emotivas, né, gerado pelo o desenvolvimento harmônico. Nós vamos entender por que é uma sétima e, dando sequência, nós vamos entender o que é um sustenido e bemol. Mas vamos voltar aqui, continuando. O que é o sustenido e bemol? O sustenido é a elevação de meio tom, bemol, né, é a volta, digamos assim, de meio tom. Mas o que nós precisamos entender é apenas dar um nome. Então vamos supor que aqui eu tenho a letra D com o joguinho da velha. Então logo eu vou ter um Ré maior sustenido. Digamos que eu tenho o D, o M, o D, o joguinho da velha e o M. Então eu vou ter um Ré sustenido menor. Viu que bacana? E o bemol? O bemol, vou pegar um exemplo do Si, né? Porque tem muito aluno meu que confunde o Si, o B maiúsculo e o Bzinho minúsculo. Se eu tiver um B maiúsculo com um Bzinho minúsculo, eu vou ter um Si bemol. É só eu saber entender que o B maiúsculo está representando a cifra e o Bzinho o complemento da cifra. Bacana? Então, vamos aqui pegar um último exemplo aqui. Ó. Eu tenho o F, joguinho da velha, o M e o 7. Qual o nome desse acorde? 5 segundos para você pensar. Ó, voltando aqui, se você então respondeu que o F, joguinho da velha M7, é um Fá sustenido menor com sétima, parabéns, você entendeu a matéria. Caso você não conseguiu compreender, eu sugiro, volta um pouquinho o vídeo, veja, reveja quantas vezes for possível, que com certeza você vai compreender, tá bom? Vamos continuar então aqui sobre a nossa corda. Lembra que eu falei lá no início da aula que as cordas são quantas? 6, e são contadas como? De baixo para cima. Você agora vai entender o sentido disso. Olha aqui que interessante. A primeira corda do violão, que é de baixo para cima, então é a corda mais fina, e nós chamamos a corda de agudo. Por quê? Porque quando mais fina a corda, mais fino será o som. Quando mais grossa a corda, mais grosso será o som. Então por isso que a primeira corda ela é a mais fina, porque ela vai produzir um som mais agudo. E nós chamamos essa corda de Mi, por quê? Porque ela é afinada no tom de Mi. Combinado? Nós temos então uma segunda corda contada de baixo para cima, que é a corda Si, porque ela é afinada no tom de Si. Nós temos aí a terceira corda contada de baixo para cima, que é a corda Sol, porque ela é afinada no tom de Sol. Temos a quarta corda Ré, porque é afinada no tom de Ré. A quinta corda Lá, porque é afinada no tom de Lá. E a sexta corda, o Mi grave. Olha para você ver. Tem muito aluno que me pergunta, professor, mas cadê o Dó? Não. A afinação do violão ela não acompanha as 7 notas musicais como é o teclado, por exemplo. Né? Cada instrumento de corda, o seu criador determinou uma afinação. É lógico que o próprio violão ele tem várias outras afinações, e isso vai de região, de músico e por aí vai. Mas a afinação, digamos assim, mais popular, né, a nível do mundo, digamos assim, é essa afinação onde nós temos a primeira Mi, segunda Si, terceira Sol, quarta Ré, quinta Lá e sexta Mi grave. Combinado? No decorrer do curso nós vamos falar, né, mais sobre outras afinações, mas a início, para o desenvolvimento da nossa musicalidade, essa afinação que eu falei aqui, ela é suficiente para você, tá bom? É muito importante, muitos alunos também me perguntam, professor, me ensina a afinar um violão de ouvido. O processo para afinar um violão de ouvido ele é muito fácil, entenda o processo, mas o desenvolvimento do ouvido para que você consiga afinar um violão de ouvido, ele é demorado.
Você precisa treinar o seu ouvido a entender os sons, a igualar sons. E isso é um processo que você não consegue fazer rapidamente. Hoje em dia a tecnologia ajuda muito, né? Ela ajuda e prejudica, né? Porque eu conheço muitos músicos bons que têm muita dificuldade de afinar um instrumento de ouvido, então ele precisa de um afinador. Assim como também muitos músicos iniciantes deixam o violão perfeitamente afinado usando o afinador, né? Na minha época tinha que ir lá, ó, afinando de ouvido, igualar todos os sons para o violão, ou a guitarra, ou o contrabaixo ficar afinadinho, né? Eu lembro que, como eu vim da igreja, né? Eu sou um músico de igreja e nós não tínhamos essa tecnologia. A gente tinha que pedir o tecladista para ligar o teclado e aí ele batia a nota e aí a gente tinha que vir afinando todos os instrumentos. Isso era muito bom porque isso treinava os nossos ouvidos, né? Hoje nós temos um aparelhinho que você coloca no braço do instrumento, toca e ele já indica para você apertar ou afrouxar a corda e chegar na afinação ideal aí. Tá bom? Mas é muito importante, né? Realmente hoje você a início, né, ter o afinador, mas também treinando, né? Treinando essas técnicas de afinação aí que vai treinar o seu ouvido. Vai ser muito útil para treinar o seu ouvido, tá bom? Então essas são as cordas do violão. O que eu te aconselho, né? Nós vamos ter um exercício para frente. Você ir tocando as cordas e tocando a primeira, ouvindo o som e falando, ó, essa aqui é a corda, esse é o Mi agudo, entendeu? Toca a segunda corda, escuta a corda Si, fala, opa, esse é o Si. Mas é importante seu violão estar afinado, certo? Se você não tiver um afinador, busque, né, o auxílio aí de um profissional para que deixe o seu violão afinadinho, porque se você estudar com ele, com as cordas desafinadas, logo você também vai desafinar o seu ouvido. Combinado? Continuando aqui, nós vamos falar sobre a postura do violonista. Olha, isso é muito importante. Existem vários tipos de postura, né? Antigamente, também na minha época, nós tínhamos aquele violonista clássico que ele tinha a típica postura dele. Nós tínhamos o violonista popular, que ele tinha uma postura também típica daquele violonista que tocava músicas populares. E assim por diante. Hoje isso não é uma regra, né? Você vê um músico clássico fazendo, né, a sua tocabilidade usando a postura de quem antes tocava o estilo popular. Então isso hoje não é uma regra, mas o importante é você manter sempre uma coluna reta. É muito importante você também manter o braço do violão ligeiramente inclinado para cima, para ele ficar mais próximo do seu campo de visão, digamos assim, né? E o posicionamento correto da mão, que vai desenvolver a parte rítmica, seja os ritmos dedilhados ou os ritmos batidos. Então essa é a dica que eu dou em relação à postura. É muito importante também você buscar aí informações na internet. Você vai achar muitas informações bacanas aí na internet, né? É lógico que você tem que apurar a fonte. Sempre veja 3, 4, 5 vídeos, leia 5 artigos diferentes e o que eles tiverem em comum geralmente é o que nós determinamos como mais próximo à verdade, tá bom? Ok? E por fim eu tenho esse carinha aqui que nós chamamos de metrônomo. O metrônomo ele é amigo do músico, é o melhor amigo do músico, porque se você não chamar ele para você ser um amigo agora, ele vai se tornar o seu pior inimigo no futuro, né? Então é muito importante isso. Eu, como trabalho com estúdio, eu já tive muito músico que veio tocar aqui com a gente, né? Que veio fazer a gravação do seu CD, a gravação do seu sonho, e ele não conseguiu gravar justamente porque ele nunca estudou com metrônomo. Então o que eu aconselho? Eu aconselho você que está iniciando, já aplica no seu estudo diário o estudo do metrônomo. É tão interessante que se você observar essa foto ela é realmente do primeiro metrônomo que eu tive. Esse metrônomo, quando eu comprei ele era muito caro, ele era próximo a um salário mínimo na época, né? Ele era uma coisa muito difícil de ter, então foi assim, uma das melhores coisas que eu comprei para mim, porque não tinha, né? Na minha época não tinha celular, né? Então hoje, com o celular, você tem centenas de aplicativos aí que substituem e faz o papel do metrônomo, né? Então olha como que ficou fácil, né? Sem contar também a diversificação de matérias e de conteúdos bons que você tem na internet. Então hoje tá muito fácil para você que quer desenvolver, mas eu bato muito nessa tecla. Isso tem que ser coisas que complementam.
né, o seu estudo diário. Nunca abra mão de um professor, porque não fazer o curso com um professor presencial é o mesmo que se automedicar. Ah, eu tô sentindo uma dor, que você vai tomar um remédio. Você pode achar que esse remédio está te fazendo bem, mas na realidade ele pode estar encobrindo algo, uma doença que poderia ser tratada e que vai encobrir, quando você assustar, talvez ela nem tenha mais cura. Né? Então, a mesma coisa acontece dentro do processo musical. Você vai vendo uma coisa ali e vai tentando fazer em casa. Você vê outra ali e vai tentando fazer em casa. Quando você assusta, você criou tantas manias e defeitos que talvez no curso não consiga consertar mais. Então, nunca abra mão da presença de um profissional. Tá bom? Então, finalizando aqui essa primeira aula, quero agradecer você que assistiu até o final. Você vai ter a segunda e a terceira aula, e a quarta aula, ela vai ser já em grupo, onde todos os alunos que estão fazendo essas aulas, né, através de videoaula ou presencial, nós vamos juntar essa turminha para fazer, pôr em prática tudo isso que eles estão aprendendo, porém juntos. Então, a quarta aula é a aula de formação de núcleo. Combinado? Então, a primeira, segunda e terceira aula é para desenvolvermos o instrumento, seja ele o violão, bateria, contrabaixo, guitarra, técnica vocal e teclado. Bacana? A quarta aula vai ser juntando toda essa turminha e a gente pondo em prática isso aí. Quero agradecer, eu quero que vocês, se vocês puderem, vejam de novo o vídeo final, porque o vídeo fala mais sobre o projeto Mais Música, fala os realizadores desse projeto. Agradecer sempre a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer aqui da minha cidade de Ipatinga, né? Agradecer ao governo federal pelo incentivo, isso muito ajudou os músicos aqui. Não só os músicos, né? Não só os músicos, mas os artistas da região, né? Os que praticam dança, os que praticam teatro, enfim, os artistas no geral. Então nós temos muito que agradecer, tá bom? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus, tchau!